Bom, muita gente está acompanhando essa treta recente aí que aconteceu entre CM Punk e Hangman Page, né? Os dois aí que foram rivais ao título mundial da All Elite Wrestling, e depois foi relatado que o CM Punk saiu do script, quebrou a kayfabe para insultá-lo. E tudo isso porque houve um desentendimento no backstage em shows de semanas atrás, quando o Punk não concordou com o roteiro de uma promo que o Hangman Page iria fazer, mas o Hangman Page fez mesmo assim e aquilo lhe incomodou bastante, ao ponto de ele supostamente, segundo algumas pessoas, ter ameaçado deixar a All Elite Wrestling se isso não fosse resolvido da maneira correta. Pois é, a próxima treta foi uma que aconteceu há pouco tempo atrás também, em meados de 2020. AJ Styles e CM Punk. Isso porque estava naquela época do Black Lives Matter, onde alguns artistas e pessoal que utiliza muito o Twitter começaram a levantar essa hashtag. E o AJ Styles não fez isso. O AJ Styles ficou na dele. Ele não foi nem contra nem a favor, simplesmente só não quis participar. E aí um fã no Twitter havia se perguntado, né, por que alguns atletas não se manifestam nesse tipo de causas, né, e citou o AJ Styles como exemplo. E aí o Punk resolveu entrar nessa história e respondeu que provavelmente caras como AJ Styles não entram nesse tipo de questão porque são contra esses movimentos, como por exemplo Black Lives Matter, mas tem vergonha de querer colocar isso de forma pública, né? E aí o AJ Styles foi simplesmente cancelado pelo CM Punk por não falar nada, né? O coitado ali foi já meio que julgado sem nem ter respirado ali perto dessas polêmicas que estavam acontecendo na época. E aí, depois de um tempo, ele viu isso que o CM Punk fez, que inclusive depois apagou os tweets, e respondeu numa live lá dizendo que não respeita o CM Punk e que ele é um lixo, né? Então os dois, pelo jeito, não se bicam até os dias de hoje. Temos também, claro, a situação do CM Punk com Vince McMahon, o presidente da WWE, que agora é ex-presidente, mas segue sendo o dono principal da companhia, né? E foi o seguinte, bom, a treta deles é longa pra caramba, mas o Punk falava muitas coisas do qual ele pensava sobre o Vince, os privilégios que o Vince dava pra nomes como Hulk Hogan, John Cena, The Rock, e esses privilégios é porque esses caras ficavam mamando o Vince, e que caras como ele ali tem que vir do zero, que conseguem um sucesso muito apesar de caras como o Vince, não por causa de caras como o Vince. Teve suas rivalidades em kayfabe com o Vince, mas também teve seu extra kayfabe. Era muito insatisfeito com o fato do Vince algumas vezes, segundo o Punk, claro, tentar ali manipular seu personagem. Quando ele era face, estava vendendo muito, de repente faz uma heel turn para ver se o público se joga contra ele. Não ter lhe concedido um main event de WrestleMania é algo que também deixa o Punk bastante frustrado. E claro, a demissão que ele recebeu no dia do casamento também é algo que deixa ele muito frustrado, dentre outras tretas que eles tiveram. Vince e CM Punk nunca foi um relacionamento muito bom e segue sem ser, né? Agora, pior ainda é o relacionamento de Triple H e CM Punk, né? Porque dá pra colocar mais ou menos as mesmas razões, né? Das quais ele não gosta do Vince. E o Triple H, por ser o sucessor aí do comando, e realmente foi o Punk, tinha algumas discordâncias com o mesmo. O Punk não valorizava muito o nível de lutador que o Triple H era, achava o Triple H muito ruim, tanto que quando ele pede ali demissão, entre aspas, da WWE, chega no vestiário e vai falar com o Vince, ele pede pro Triple H ficar, fala lá no meio da conversa que não tinha nenhuma honra em querer enfrentar o Triple H na próxima WrestleMania, porque não gostava do Triple H. E o Triple H também já não ia muito com a cara do Punk, muito pelo ego dele, mas também teve alguns comentários que disseram que o Triple H fez ali, como por exemplo, não gostar muito do físico do CM Punk e chegar a dizer que o Punk tinha uma bunda meio gorda, né? Enfim, o relacionamento deles nunca foi bom, então é realmente de se esperar que talvez o Punk nunca volte com o Triple H por lá. E aí temos o Ryback, né? O Ryback foi um aí que o CM Punk rivalizou durante seu tempo como campeão mundial, mas ele criticava demais o atleta que era o Ryback, dizendo que ele era horroroso, que só tinha força, e culpou o Ryback por várias lesões que ele teve, né? O Ryback, por sua vez, ele não gostou nada dessas críticas e ficava provocando o CM Punk ao longo da carreira. Inclusive, no último combate que ele fez na WWE foi no pay-per-view em Chicago, onde ele imita a entrada do CM Punk para debochar do cara, né? Teve o Hulk Hogan também, que já tretou com o CM Punk, porque
o CM Punk não gostou nada num show do Raw, que era aniversário do Raw, eu não lembro quantos anos eram, mas o Hogan esteve presente. E aí os dois meio que se encontraram no vestiário, só que o Hogan não disse oi pro CM Punk. E o CM Punk ficou muito com raiva disso. E depois o Hogan, anos depois, dá uma entrevista e fala: cara, eu não dei oi porque eu nem sabia quem era CM Punk. Eu não sou um cara que acompanha os shows da WWE, então eu nem sei quem é CM Punk. O cara passou por mim e não dei oi. E o Punk ficou realmente muito bravo com essa situação aí. E por conta disso eles também são tretados até os dias de hoje. Temos o Roman Reigns também, né? O CM Punk, a primeira treta que eles realmente se criam é quando o CM Punk sai da WWE e fala sobre o Shield, né? Que a WWE fazia de tudo para proteger o Roman Reigns no Shield, né? E que a ideia do Shield foi tudo ideia dele e a WWE meio que copiou. E aí o Roman Reigns, em resposta a isso, disse que a única coisa que foi original no CM Punk é a tatuagem da Pepsi, que não tinha nada a ver com a criação do Shield ali, as ideias do Shield. E desde então ficou um relacionamento meio ruim entre eles. O Roman Reigns chegou a zoar com o CM Punk quando o CM Punk foi derrotado no UFC, por exemplo. Então já dá pra saber que os dois não se bicam, né? E aí teve também uma treta que ele teve com um cara que é amigo dele, né? O Colt Cabana, que inclusive foi no podcast do Colt que ele revelou várias coisas que ele teve na WWE, né? E entre elas ele criticou alguns médicos da WWE, que processou os dois, e aí parece que os dois meio que ficaram acordados ali de dividir o dinheiro em cima desse processo e não cumpriram ali a palavra, e depois rolou um desentendimento entre eles. O Punk também ficou chateado uma vez porque o Colt Cabana foi na WWE, tirou foto ali com o pessoal da WWE e aquilo magoou o Punk, que como assim, se você é meu amigo você não deveria ter ficado lá e tal, coisas do gênero, mas eles já se dão bem hoje em dia. Teve uma treta também com o Kurt Angle, pois é, meus amigos, Kurt Angle em 2012, parece que o Punk tinha diminuído, segundo o Kurt Angle, a TNA, porque quando perguntado ali quem ele gostaria de enfrentar em uma empresa independente, ele falou que queria enfrentar o Samoa Joe, e aí o cara falou, mas o Samoa Joe tá na TNA, e aí o Punk falou, eu estou ciente disso. Querendo dizer que a TNA é uma empresa independente, uma empresa índia ali, e o Kurt Angle entendeu como uma ofensa, né? E chegou a ameaçar o CM Punk, falou, ó, a próxima vez que a gente fosse se ver pessoalmente, a gente vai ter uma conversinha diferente. Mandou uma dessa, né? E aí teve também uma com o Chris Jericho, tá? Essa daqui é um caso meio curioso, porque os dois rivalizaram em kayfabe durante aquele tempo. E aí, anos depois, falaram lá no Twitter que foi uma rivalidade muito boa, muito intensa. E ali, eu não lembro se foi o Punk ou o Chris Jericho que respondeu que foi boa porque eles realmente se odiavam de verdade, né? Eles trabalham hoje juntos na Elite e tal, mas é curioso, será que eles realmente se odiavam naquela época ali? Ou foi só um negócio pra apimentar mais a rivalidade, né? Teve uma com o Seth Rollins também aí, durante o tempo que o CM Punk trabalhava no WWE Backstage, e aí ele trabalhava ali analisando os shows da WWE, e aí o Seth Rollins foi em cima dessa hipocrisia dele, né? Tipo, irmão, mas espera aí, você não gosta da WWE, mas você aceita trabalhar em um programa que fala sobre WWE. Meio curioso isso, né? Por que exatamente? Se você não tem mais paixão por isso, que você aceita trabalhar comentando sobre isso? E aí convidava o Punk pra voltar aos rings também, mas o Punk acabou não aceitando, os dois ali só meio trocavam ali indiretas um pro outro, e acabou então que nunca tiveram nenhum tipo de combate ou algo do gênero. Então, assim, essas foram as tretas que eu lembrei, tá? Mas provavelmente pode ter muitas outras ali que ele já teve ao longo da carreira. Lembrando, tretas reais, tá? Não é feud, não é rivalidade. Ele teve rivalidades também pesadas, que ele falou coisas pesadas, mas ficou na kayfabe. Com o John Cena ficou na kayfabe. Com o Jeff Hardy depois ficou na kayfabe ali. Foi até um negócio que tiveram um probleminha na época, mas também ficou por isso. Coisa que ele falou sobre o The Rock também nunca foi levado para um lado muito bem pessoal. Sobre a Stephanie também, tá? Isso é o que eu lembro, mas vocês podem lembrar de outras nos comentários.